Vamos ver se eu já estou ao vivo. Vamos ver. Aham. Sim, estou ao vivo. Tá me vendo? Me ouvindo bem? Eu acho que está funcionando. Vamos ver. Deixa eu assinar aqui. Legal! Tá vendo, me ouvindo bem, né? Show! Seja muito bem-vinda à nossa live parte 5! O que a viagem pela África e a pandemia me ensinaram em comum. Será que a gente consegue encerrar na live de hoje? Vamos torcer! Vamos torcer para que eu consiga aí concluir tudo que eu preparei com muito carinho para a live de hoje, para que a gente possa concluir essa série, né, de aprendizados, reflexões comuns entre a viagem pela África e a pandemia. E quem ainda não assistiu as lives 1, 2, 3 e 4, já que a gente tá na 5 hoje, eu convido, depois que terminar de assistir essa, aí vai lá e assiste, até porque lá eu compartilhei reflexões e aprendizados que eu não vou estar trazendo hoje, que a ideia de hoje é a gente dar continuidade, né? A gente complementar o que a gente já vem conversando nas lives anteriores. E a minha expectativa é a gente conseguir concluir na live de hoje. Até porque, gente, se deixar, eu tenho história para contar, né? E falar sobre viagem é um assunto que eu gosto muito, reflexões, né? Aprendizados sobre a vida também me encanta muito. Então, se deixar, a gente vai para live 1000. E aí vocês vão ficar de saco cheio, né? Então, a ideia é a gente focar, a gente concluir. Então, sejam muito bem-vindas. Mami, Márcia, legal. Vai até a live 6, será, Márcia? Não, vamos ver se a gente consegue concluir hoje, né? Então, eu prometo que eu vou me empenhar para eu conseguir fechar o assunto de hoje, tá? Mas assim, as lives anteriores estão salvas, já estão disponíveis aqui no Instagram, também lá no meu canal do YouTube. Então, quem não assistiu, eu convido, depois que terminar essa, ir lá assistir, aproveita e deixa sua curtida, deixa os seus comentários, seu feedback é importante, dizendo, né, o que você achou da live, se fez sentido, o que fez sentido ou não para você. E também compartilhar com as pessoas, talvez possa ser benéfico para elas, né? Pode ser bom para elas de alguma forma. E também isso é bom para mim, também me ajuda. É um presente que vocês me dão, tá bom? Bom, e falar, e assim, né? Lembrar, independente de qualquer coisa, só o fato de vocês estarem assistindo, estarem aqui participando, marcando presença, transmitindo carinho, colocando os coraçõezinhos que eu tanto gosto quando vejo subindo, aí vocês interagindo no chat. Eu particularmente enche meu coração de alegria, fico com um sorriso de orelha a orelha, né? Então eu fico muito feliz pelo carinho de vocês, viu? Então muito obrigada aí mais uma vez. Bom, relembrando, eu gosto muito de começar a falar os coraçõezinhos subindo. Gostando assim eu gosto muito de começar essa live relembrando que aqui eu vou estar compartilhando as minhas reflexões, as minhas percepções, os meus aprendizados com base nas minhas vivências, nas minhas experiências viajando pela África e de pandemia. Cada um tem um olhar diferente diante do mesmo fato, né? Então, eu tô aqui apenas compartilhando o meu ponto de vista, que fez muito sentido para mim, e eu espero que, de alguma forma, possa fazer sentido para vocês também, né? E eu fico muito feliz de ver e de saber e ter sentido carinho, feedback de algumas pessoas, tem feito tanto sentido
a ponto delas estarem esperando pela live de hoje, estarem na expectativa da continuação das reflexões. Então, isso, gente, isso pra mim é coração, é sorriso de orelha a orelha. Oi, Pablo, seja muito bem-vindo, viu? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, até porque quem me conhece, né, assim, um parêntese, sabe que eu não acredito em coincidência, em acaso. Então, se essas coisas que eu venho aprendendo, venho refletindo, tanto na pandemia quanto na viagem pela África, eu vi, né, acontecendo mais de uma vez e vi ali uma coincidência, eu não acredito em coincidência, aquilo me chamou a atenção, né, e me motivou a querer compartilhar e trazer isso aqui, dividir com vocês, até porque eu acredito que coisa boa a gente não guarda, a gente compartilha, né? Então vamos lá, se alguém estiver assistindo essa live pela primeira vez hoje, só para contextualizar, essa viagem pela África eu fiz ano passado, eu viajei por 8 países diferentes no continente africano durante 8 meses, estilo mochilão. Foi um projeto piloto da realização do meu sonho, que é viajar o mundo, trabalhar de qualquer lugar, fazer trabalho voluntariado por onde eu passar. E também conviver com os moradores locais, com a cultura local, conhecer mais de perto os hábitos, a rotina deles, o estilo de vida, né? Conhecer melhor a cultura, os lugares bonitos também para se visitar, comida, enfim, viver experiências pertinentes e peculiares que só aquele lugar e aquele povo consegue oferecer, né? Eu sinto que isso alimenta minha alma, eu sinto que toda vez que eu viajo, me sinto sendo renovada, né? E por isso me enche de prazer e de satisfação de poder realizar esse tipo de sonho, né? Eu acredito que tem muito a ver com o meu propósito de vida e por isso também eu sinto que me ajuda a transcender. Não é viajar por viajar apenas por prazer, mas eu sinto toda essa bagagem que vem junto com a viagem, tá? Bom, e aí já engatando então, pra gente poder otimizar o tempo e eu conseguir concluir na live de hoje, né? Engatando com as reflexões e aprendizados comuns das duas experiências, que apesar de muito diferente, como eu falei, né? Eu vi se repetindo, a primeira reflexão que eu queria trazer, né? Essa viagem que eu fiz foi totalmente fora da caixinha para mim. Eu nunca tinha vivido nenhum estilo de viagem do jeito que eu vivi viajando pela África, né? Em que eu aprendi a ouvir e a seguir, confiar muito mais na minha intuição do que antes. Inclusive, semana passada eu fiz só uma live sobre intuição. Então, quem não assistir, depois que terminar essa, eu convido lá a assistir, tá? Aqui no histórico do Instagram e tá no YouTube também, tá? Mas eu senti que essa viagem pela África foi muito uma viagem do sentir, do me permitir ouvir mais as informações que vinha do meu coração, da minha intuição e dar um voto de confiança para minha intuição, que no fundo é dar um voto de confiança para mim mesma, né? Márcia, Débora, você é muito corajosa? Olha, Márcia, eu antes não achava, sabe? Mas depois que eu entendi que coragem não é ausência de medo, coragem é a gente ir com medo mesmo, então sim, eu me considero hoje uma pessoa muito corajosa, porque mesmo com medo eu fui, né? E da mesma forma como eu consegui ativar essa coragem dentro de mim, você também, cada um de nós aqui também consegue ativar essa coragem que existe dentro da gente, né? Porque a coragem não substitui o medo, a gente dar as mãos e a gente ir com os dois, né? A coragem de um lado e o medo do outro. Então, assim, como eu senti que eu dei um voto de confiança para mim mesma, para ouvir mais o meu coração e seguir o que o meu coração estava dizendo, eu entendi que bastava ter um planejamento básico, né? E seguir muito mais o que eu sentia,
de seguir muito mais as informações que eu ouvia do meu coração, da minha intuição. Eu buscava fora o que eu precisava, não o contrário, entende? Então, assim, eu ouvia e depois buscava fora o que eu precisava fazer, né, para eu conseguir cumprir aquilo que vinha de informação de dentro de mim. E, gente, foi incrível e muito diferente de, como eu falei no início, de tudo que eu já vivi e que fez muito sentido para mim, né? Só o fato de escolher ir para a África e não outro continente já foi aí um sinal de que eu estava sentindo que eu ia fazer uma viagem diferente, né? Porque a escolha da África foi puramente intuitiva. E foi assim a viagem inteira, né? Foi assim, eu vou trazer só alguns exemplos para ilustrar, né? Quando eu também comentei isso em outras lives, quando eu decidi, por exemplo, escolhi viajar para Botsuana sozinha e não viajar para Zimbábue com 3 pessoas, né? Eu senti que alguma coisa dizia dentro de mim que eu devia seguir viagem sozinha, por mais que eu quisesse viajar acompanhada, né? Para questão de custo, né? E também ser mais divertido você viajar com outras pessoas. Então eu resolvi dar um voto de confiança e seguir viagem sozinha, confiando na minha intuição. E não é à toa que em Botsuana eu conheci as coreanas, que depois a gente viajou juntas pelo Namíbia, né? E foi uma viagem na Namíbia toda com muita intuição, muito seguindo o coração, uma experiência muito de se permitir sentir, ser mais flexível e aberta, porque a gente estava com vontade de fazer. A gente, na verdade, não reservou nada com antecedência, a gente foi explorando ao longo do caminho, né? Então, essa experiência com as coreanas na Namíbia foram muito, assim, intensas de seguir a intuição que o coração dizia, o que a gente estava sentindo de vontade de fazer, né? E também na África do Sul, os brasileiros fofos, os jovens que eu conheci também, que a gente viajou juntos pela Garden, né? Também o fato de já ter escolhido viajar com eles e não com outras pessoas também já foi fruto dessa intuição, né? De poder escolher, seguir o que o meu coração estava dizendo, alguma coisa dizer que eu tinha que voltar para Vulsa, que eu fiz até um post hoje de TBT falando sobre Vulsa, que foi um lugar que eu senti uma conexão muito grande comigo mesma, com a natureza e com o meu lado espiritual. Então eu queria voltar naquele lugar e tinha esse grupo que queria seguir viagem pela Garden e eu queria rever as crianças que eu fiz um trabalho voluntário e eu estava me sentindo num dilema, né? E aí a intuição começou a gritar, eu resolvi dar um outro voto de confiança para ela e resolvi seguir a viagem da Garden com esses brasileiros, que foi sensacional e foi aprendizado do início ao fim, nesse feeling de seguir a intuição e eles mesmos, né, já me falaram, já me deram isso de feedback, que foi uma viagem marcante para eles, né, que foi diferente do que também eles estavam acostumados, justamente por a gente apostar na nossa intuição durante a viagem, né, e mesmo com as dificuldades, né, gente, qualquer escolha tem dificuldades, né, mas quando a gente segue mais a nossa intuição, a gente sente que a gente ganha muito mais, que nem eu falei na live da intuição. Parece que é uma escolha certa, né? Que ainda que tenha as dificuldades, a gente, na balança, a gente ganha muito mais. A experiência fica muito mais maravilhosa, parece que tudo se encaixa, né? E ficou um aprendizado incrível para todos nós. E aí até as escolhas dos países, né? Os países que eu escolhi visitar, eu não tinha nada previamente planejado. Inclusive, eu conheci país que eu nem sabia que existia aqui do Brasil, né? Então foi justamente por esse feeling, né? De estar aberta para o que eu estava sentindo, porque eu estava percebendo de sinais, né? Dessa sincronicidade, que é uma manifestação magnífica e que a gente acaba captando muito mais quando a gente está aberto e mais prestando atenção na nossa intuição, mais conectado com a gente, com essa voz que vem do coração, né? Então, ficou muito claro para mim
a importância da gente conseguir ouvir a nossa intuição. E na pandemia, a gente se depara também com muitas informações externas, né? A gente às vezes sente que a gente fica confuso, fica meio perdido, a gente vê e ouve muita coisa, a gente passa a acreditar em muita coisa. E acaba que, assim, é natural que no meio desse monte de informação externa, a gente se sinta em dúvida, a gente hesite, a gente se sinta inseguro, né? A gente se depara com um padrão antigo de buscar muito no externo, né? E a gente se depara também com um convite que a nossa intuição ela faz o tempo todo, ela fala com a gente o tempo todo, né? E aí a gente se sente nesse dilema, né? E de ouvir esse novo que vem de dentro da gente, do nosso coração, da nossa alma, e essas informações externas. E aí eu sinto que quando a gente fica muito voltado para o externo, a gente se desconecta desse interno, né? Dessa voz interior. E a reflexão que ficou para mim é muito, o aprendizado, né? É muito de, primeiro a gente deve sempre ouvir essa voz interna. Primeiro buscar dentro. E aí depois a gente busca fora, né? A gente busca no externo o que a gente de fato precisa para caminhar na direção de conquistar e de confiar na nossa intuição. Oi, Celeste, seja bem-vinda, viu? E aí o nosso desafio de todos nós é sempre esse, é a gente integrar, a gente juntar, né, esses dois polos, o interno e o externo. É a gente conseguir equilibrar. E para isso, gente, a gente precisa ter coragem, né? A gente precisa ter coragem e estar aberto para sentir o que vem de dentro, o que vem do nosso coração, o que vem da nossa alma. Faz sentido isso, gente? Para vocês, o que eu tô compartilhando? Essa foi a primeira reflexão, esse tempo todo falando a primeira reflexão. Faz sentido isso? Sim ou não? Bota aí para mim no chat, por favor. Bom, a segunda reflexão não é porque a gente não vê, não é porque a gente não conhece que não existe, né? Existe sim, é real e tem um poder que a gente não consegue dimensionar. E aí na pandemia, o maior exemplo disso, né, é o Covid. É o vírus que está aí e tem o poder que ele tem. Mas como a gente vive numa sociedade que acaba tendo que ver para crer, né? Acaba que muita gente ignora e nega essa realidade e subestima o poder do que não consegue ver, do que não consegue enxergar, que não conhece, né? Que é o invisível. Mas isso não significa que não exista e não seja poderoso, né? E aí, pegando um gancho com a reflexão anterior, não é porque a gente não está acostumado a ouvir a nossa intuição, que a gente não sabe muito lidar com ela, não conhece muito, e por isso também não confia, né? Que ela não exista e que ela não tenha toda essa inteligência poderosa que ela tem, né? E aí, gente, já pegando um gancho disso com a próxima reflexão, né? A importância do autoconhecimento e da espiritualidade para a nossa vida, né? E aí eu não estou falando de espiritualidade no sentido de religiosidade apenas, né? Até porque nada adianta a gente frequentar e praticar ritos religiosos se a gente não desenvolve a nossa espiritualidade, o nosso lado espiritual, nossa inteligência espiritual, que está muito conectada com a nossa evolução moral, né, interna, tudo que transcende a gente, né? Então, até porque isso ficou muito claro para mim, assim, né? Viajando e que bateu nas reflexões que eu já venho tendo. Toda vez que a gente olha para dentro, para o interno, para o nosso, né? Nosso coração, nossa alma, a gente também transcende.
A gente acaba acessando essa força, essa inteligência divina que existe dentro de cada um de nós, né? Então, ficou muito claro para mim essa conexão do interno com o que transcende. E aí isso faz também total diferença, esses dois âmbitos, né? O autoconhecimento e o nosso lado espiritual, quando a gente tem que lidar com situações difíceis, né? Que a vida sempre apresenta pra gente, né? Os nossos desafios, né? Os momentos críticos, tanto na hora de lidar com a gente, quanto lidar com os outros também, né? E eu sinto que essa conexão desse autoconhecimento com a espiritualidade, com olhar para dentro e com procurar transcender, é isso que nos ajuda, né? É isso que faz total diferença na forma como a gente olha a vida, como a gente compreende os desafios que a vida se apresenta. Isso nos ajuda e nos torna mais aptos, mais fortes, para a gente poder lidar com essas adversidades, né? Que aparece o tempo todo, né? E aí, tanto a viagem quanto a pandemia, elas são situações de muitas mudanças. E aí elas estão o tempo todo convidando gente a isso, né? A gente a lidar com essas adversidades, com esses momentos difíceis, com esse olhar para si, se conhecer, se desenvolver, a gente desenvolver também a nossa espiritualidade. E aí, antes de viajar para a África, eu já vinha fazendo terapia, que fez total diferença, né? Eu já vinha também exercitando o meu lado espiritual, o que eu senti que os dois fizeram enorme diferença nessa viagem, na hora que eu tive que lidar com os momentos difíceis, né? E que eu senti que me prepararam de fato, me ajudaram muito na viagem e também aqui na pandemia, né? E eu senti que quando eu estava viajando, eu continuei fazendo os exercícios de autorreflexão, de autoanálise, né? Prestando atenção no que eu estava vivendo, nas experiências que eu estava vivenciando, fazendo as minhas anotações, né? O que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu estava extraindo de aprendizado daquelas situações, o que aquelas situações estavam querendo me ensinar, porque não era à toa que eu estava vivendo aquilo, né? E aí me faz lembrar muito até do post que eu fiz hoje, do lugar que eu fui fazer o trabalho voluntário na YWAM, lá em Worcester, que é um lugar que é religioso, mas eu não me identifico com a religião deles, mas que eu me senti muito conectada comigo mesma e com o lado espiritual e com a natureza. Da mesma forma, esse mesmo lugar me convidou a voltar, não ao YWAM, mas a cidade, Worcester, né? Por um outro motivo, nada a ver com o trabalho voluntário, eu voltei para a cidade para fazer o retiro, que não tem nada a ver com o ponto de vista religioso, mas eu me senti muito mais conectada, né, até pela meditação comigo, com o que transcende, com o meu lado espiritual e com a natureza. E aí, gente, ficou muito gritante para mim essa conexão, né, do interno com o que transcende, né, do autoconhecimento com o nosso lado espiritual. E aí a pandemia também ela é um convite para a gente se reaproximar de nós mesmos, né? Ela também convida a gente, perdão, a gente poder se conectar com esse nosso lado espiritual e que transcende. Algumas pessoas, né, que já estavam nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade antes da pandemia, elas sentiram que isso ajudou elas a lidar com esse momento difícil de pandemia. Elas sentiram que isso, de alguma forma, também se intensificou. Elas estavam desenvolvendo mais durante a pandemia, né? Mas eu entendo que não é para todo mundo. Eu entendo que isso são escolhas. Tem gente que escolhe não aceitar esse convite, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? Mas as pessoas que já tinham aceitado esse convite ou resolveram aceitar o convite durante a pandemia,
tem muito mais essa percepção, né, do quanto que esse autoconhecimento e esse lado espiritual fizeram total diferença para lidar com esse momento difícil de pandemia, com as adversidades que a pandemia trouxe para gente, né? Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Alguém aqui percebeu, sentiu essa reaproximação consigo ou com o seu lado espiritual? Põe para mim, por favor, aí no chat para eu saber. E também assim, né? Durante a pandemia, eu senti que eu aproveitei esse momento, além do grupo de estudos, né, que eu já estava fazendo parte da psicologia espírita, das minhas autoanálises, né, da terapia. Eu aproveitei esse momento para também desengavetar um desejo, um objetivo que eu tinha há muito tempo, que era de estudar a doutrina espírita. Para quem não sabe, eu sou espírita, né? E eu percebi o quanto que a minha espiritualidade ainda mais se aflorou, né? De eu estar também muito conectada com a natureza que está aqui pertinho de mim, com as plantas, né, na varanda aqui da casa da minha mãe, com um pássaro que vinha aqui, né, com os animais de um modo geral, né, com os vegetais e com a natureza. Eu sinto que isso, de alguma forma, esse meu lado transcendeu, assim. Eu sinto que se intensificou, se aflorou, né? Justamente por esse convite aí da pandemia e desses movimentos que eu venho fazendo e durante a pandemia também. E aí, já pegando um gancho com a quarta reflexão, que é que o universo, ele conspira a nosso favor, né? Ele sempre nos envia presentes, oportunidades, pessoas anjo, como eu chamo, né? Que são colocados no nosso caminho quando a gente menos espera, quando a gente mais precisa, sempre conspirando para a gente continuar no caminho que a gente deve continuar, no caminho que a gente precisa, né? É verdade, com os insetos que eu não deixo matar. E isso eu aprendi durante bem lembrado, viu, mãe? Aprendi isso durante a viagem pela África, principalmente no retiro, né? E que eu entendi que eles, assim como nós, todos nós somos vida, né? Todos nós somos fruto dessa inteligência divina. E não é porque é um inseto que ele merece morrer, e não é porque nós somos humanos que a gente merece viver, né? Cada um tem a sua função aqui na vida, até os vermes têm uma função, uma razão de existir, né? Então isso para mim fez muito sentido. Nem barata, Marta, nem aranha, nem formiga, né? E antes eu era dessas pessoas que também matavam. E lá no retiro eu tive que assinar um termo me comprometendo em não matar. Isso é uma história para uma outra situação, que teve uma aranha, né, no banheiro lá do retiro, e eu entrei em conflito, como é que eu vou fazer e tal, mas eu entendi que não. A gente precisa deixar ela em paz, que ela tem a razão dela de existir, ela tem a importância dela aqui no planeta, assim como nós também temos, né? Mas, enfim, voltando à questão, né? Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que é difícil, mas é um olhar, né? É uma percepção e que fez muito sentido para mim. E eu incorporei e aprendi a tirar o inseto de perto de mim, né? Sem machucar ele, sem ele me picar, enfim. Respeitando ele e a mim mesma, tá? Mas isso é um assunto para um outro tema. Eu sei que é polêmico. Eu lembro que também eu resisti um pouco a aceitar essa ideia, mas que depois fez total sentido e me ajudou a mudar minha perspectiva, meu olhar sobre os insetos também, né? Mas então, quando a gente recebe essas conspirações do universo, esses presentes, né? Essas oportunidades, né? Essas pessoas no nosso caminho,
É como se a gente tivesse tendo uma ajuda, um amparo para que a gente continue a caminhar na direção do que o nosso coração fala, do nosso propósito de vida, do que a nossa alma pede, né? E eu também entendi que Deus fala com a gente, transmite mensagens para a gente de várias formas, através das pessoas, através das situações que a gente vive, através da natureza, através dos momentos difíceis, tá? Que parece que querem mostrar, ensinar alguma coisa pra gente, cabe a gente prestar atenção e perceber o que a gente pode extrair, né, de coisa boa, de aprendizado, né, que acaba sendo um gesto de amor e que é pro nosso bem, né? Por mais que a gente não consiga, nem sempre a gente consiga enxergar naquele momento, quando a gente está passando no meio do furacão, da situação difícil, né? E a gente também é, muitas vezes, um presente na vida das outras pessoas. A gente também é fruto dessa conspiração do universo para outras pessoas, né? E na viagem isso ficou muito nítido para mim, assim, vários momentos diferentes, várias vezes, aqui eu trouxe só alguns para ilustrar, parece que ficou esfregado assim na minha cara, né? O quanto que isso de fato acontece, existe, e antes eu nem dava tanta atenção para isso, né? O próprio retiro, eu quase desisti várias vezes de fazer ele por conta do frio muito intenso. É como se fosse o inverno do nosso sul aqui, ó, a região que eu estava. E numa região montanhosa, né, que é mais fria ainda. E eu sou muito friorenta, para quem não sabe. E eu não estava com roupa preparada para poder suportar esse frio todo, né? Então, várias vezes eu quase desisti e muito incrível. Em todas as vezes que eu pensei em desistir, apareceram pessoas oferecendo coisas para me emprestar, sabe? Então eu entendi naquele momento que não era para eu desistir. E depois, quando eu estava no retiro, eu entendi mais ainda por que apareceram aquelas pessoas, porque era para eu estar lá, era para eu estar vivendo todas aquelas experiências no retiro, né? Fora que eu conhecia Melanie no ônibus, né? Eu já falei isso aqui também numa outra live. A Melanie eu conheci no ônibus, nunca tinha visto na minha vida, e ela me hospedou na casa dela. Né? Parecia que isso acontecia em coisas de filme, né? Achei que nunca fosse acontecer comigo, aconteceu comigo. Fora o Asif também, um anfitrião que eu conheci no Couchsurfing, de coração gigante aquele cara, que ele fez coisas por mim que muitos parentes meus nem fazem, assim, sabe? Então, isso tudo começou a chamar muito a minha atenção. E aí o Phil, que é um pastor lá da YWAM, dessa empresa que eu fiz o trabalho voluntário, que era um momento que eu estava muito angustiada, que estava prestes a voltar para o Brasil, né? Isso em julho, quando eu ia vencer a minha passagem de volta, eu teria que voar de volta, eu estava na dúvida se eu voltava, se eu continuava, até porque o motivo que me faria voltar não fazia mais sentido para mim. Então eu falei assim, o que eu faço? Eu estava muito em dúvida, né? Alguma coisa me dizia que eu tinha que continuar. Mas sabe quando você reluta, você hesita, né? Você está com muitos medos, dúvidas, enfim. E aí eles têm muitos cultos, muitas sessões, e a gente voluntário precisa participar, né? E, gente, quando ele anunciou que era minha última semana, ele virou para mim, começou a falar um monte de coisa para mim, e que aquelas palavras bateram exatamente nas minhas dúvidas, sabe? E eu entendi que aquilo era um sinal para mim, que estava me ajudando a tomar uma decisão difícil. E aí, por conta desse sinal, eu ouvi, mas eu senti mais confiança ainda de acreditar na minha intuição. Não voei de volta e voei para Moçambique para fazer o trabalho voluntário lá, né? E resolvi continuar a viagem. E aí depois eu conversei com ele, agradeci por aquelas palavras que ele tinha dito, que tinham me ajudado muito mais do que ele imaginava. E ele virou para mim e falou assim, Débora, eu não lembro de nada do que eu te falei. Se eu falei, eu só segui o que eu acredito que Deus quer que eu fale.
Gente, eu desabei de chorar, né? Eu tava muito sensível e aí, gente, aquilo pra mim foi um sinal, assim, sabe? Muito forte, muito intenso, que eu senti que mexeu muito comigo e foi mais um aprendizado, uma reflexão de que é isso, sabe? A gente deve sempre aprender com essas experiências, né? E na pandemia, né, é um grande ensinamento que a gente está vivendo, né? Está querendo mostrar e ensinar muitas coisas para gente, né? E que cabe a gente olhar para a nossa vida durante essa pandemia e entender o que a gente pode extrair de aprendizado, de reflexão, de coisas boas, mesmo sendo um momento difícil, né? E aí, durante a pandemia, eu tô tendo o privilégio de viver esse momento difícil com o maior anjo da minha vida, que é minha mãe, né? E que a gente tem procurado se ajudar dentro do possível, né, mãe? E também é um momento que eu sinto de estar retomando mais os atendimentos na psicoterapia, tá tendo mais ajuda da Sandrinha, da Lília, com a parceria, com as lives. Tem sido muito bom profissionalmente, eu sinto que eu estou mais voltada para o meu lado profissional, né? Oi, André e Queca, sejam muito bem-vindas, viu? E também, assim, né, eu percebo que durante essa pandemia eu tenho sentido muito mais essa comunicação, essa conexão, né, com a natureza, com os animais, né, com as crianças. Né? E tem aí meu sobrinho fofo, meus filhos felinos, meu sobrinho Fred. Eu sinto que isso se comunica comigo o tempo todo, sabe? Eu sinto que aflora o meu lado espiritual e me ajuda a transcender. Né? Você que é o anjo da minha vida, somos presentes uma para a vida da outra, querida. É, mas faz sentido isso, gente? Eu sei que talvez possa soar um pouco estranho, né? Mas eu também achava estranho no início, sabe? Mas depois de tanto ver isso se repetindo e acontecendo, e eu não acredito em coincidência, quando se repete muito, eu sinto que, olha, é um aprendizado, tá querendo me ensinar, deixa eu prestar atenção nisso e levar isso pra vida, né? E o quinto, ai gente, será que vai dar tempo? O quinto último aprendizado, reflexão em comum, é que a gente nunca tá preparado o suficiente até a gente passar pela experiência, né? A necessidade faz ocasião. Eu gosto muito de ditos populares, acho que tem uma sabedoria no povo intrínseca, né? Que a necessidade é que faz, de fato, a gente aprender, a gente se desenvolver, a gente desenvolver novas habilidades, aperfeiçoar o que a gente já tinha. É a necessidade, a ocasião, a experiência em si que nos ensina, né? E isso parece que, assim, faz com que a coisa seja ainda mais útil nos momentos críticos, né? A gente nunca sabe quando que a gente de fato vai precisar daquele recurso, daquela habilidade, daquela atitude, daquela experiência. Então a gente está sempre aberto a aprender, né? A gente ter a flexibilidade, a gente ter essa abertura para a gente desenvolver as nossas habilidades. Gente, é isso que nos engrandece, né? É isso que de fato nos desenvolve, nos aperfeiçoa, e é isso que também ajuda a gente a ter ainda mais recursos, né? Para a gente se ajudar e ajudar o outro, seja hoje, aqui agora, seja lá na frente, né? É que a gente acaba às vezes pensando muito no aqui e agora, e a gente esquece que às vezes aquela situação está ensinando algo importante que vai ser útil para a gente lá na frente. E também, assim, por mais simples que seja, você pode fazer diferença para o outro, né? Às vezes a gente
acaba subestimando um pouco. Ah, isso é muito bobo, isso é muito simples, né? Mas o simples para você pode ser uau para o outro, né? E é essa troca que faz a diferença, que enriquece as relações, que enriquece as experiências, né? E aí na viagem, assim, eu tive vários exemplos disso. Teve uma live que até comentei sobre a questão do cookie, né? Que a Mela queria minha ajuda para ir assar cookie, que era o que eles estavam precisando de ajuda. E aquela simples ajuda de ajudar a ONG a assar os cookies fez uma diferença enorme para eles, porque eles tinham um prazo para cumprir e vender esses cookies para arrecadar fundos para a ONG. Né? No Couchsurfing, por exemplo, nessas casas que eu fiquei, dos anfitriões, o meu gesto de fazer uma comida para mim, para eles, né, de me oferecer de cozinhar, gente, eles ficam super felizes, assim, sabe? Porque alguém fazendo uma comida para você, normalmente a maioria mora sozinho, né? É uma ajuda que você dá fazendo uma compra no mercado. É você conversando sobre o nosso país. Eu lembro de sentar com a Jack e explicar para ela o que era o Brasil, as diferenças de beleza, né? Do Nordeste para o Sul, para o Centro-Oeste, e ela ficou encantada. Ela falou assim, olha que experiência incrível, eu nunca, jamais na minha vida pensei em estar com uma brasileira, ela me explicando sobre o que é o Brasil, porque eu só ouvia falar do Brasil na televisão. E ela ficou encantada e ficou com vontade de vir para cá, né? Então, assim, o fato de você ter a disponibilidade em ouvir o outro, as histórias do outro, né? A gente poder dar a devida atenção, o interesse genuíno em saber do outro, isso faz muita diferença para o outro, né? Eu lembro de uma vez que estava eu, a Caixa, na praia, que eu só fiz algumas perguntas, né, querendo saber dele, porque eu vi que ele ficou meio assim engasgado, e aí ele começou a se emocionar, a chorar, a contar coisas da vida dele, e ele ali se sentiu super acolhido, né? Então, assim, às vezes uma atitude simples pode fazer muita diferença para o outro. Eu lembro das crianças em Moçambique, gente, comprar um pacotinho de biscoito, sabe? Esse pacotinho de biscoito simples no mercado, como elas ficam felizes, né? Porque muitas vezes elas não têm isso na vida delas. Em Madagascar, quando eu terminei de fazer a trilha, vi um monte de criança lá vendendo coisas, né? Para conseguir dinheiro para as famílias que são muito humildes, muito. A gente não tem ideia. Eu comecei a brincar com elas, eu não falo francês, né? E nem malagasy, que é a língua local. A minha vontade de querer estar com ela, de brincar com elas, de alegrar o dia delas, foi o suficiente para a gente brincar e aquilo ter sido marcante para mim também, como eu sei que também foi para elas, né? Porque normalmente os turistas não fazem isso. Então, assim, essas coisas pequenas, simples para a gente, pode fazer muita diferença para o outro. E isso também contribui para a gente. Esse é o ponto, né? E até a questão por exemplo, a habilidade, né? Que eu estava falando antes de desenvolver habilidades. Minha habilidade em dirigir, eu jamais ia imaginar que isso poderia fazer uma baita diferença na Namíbia, né? Quando os carros todos que estavam disponíveis e que eram mais baratos, eram os manuais. E as coreanas não sabem dirigir carro manual, só automático. Então a gente pagou mais barato, a gente conseguiu alugar o carro por uma habilidade simples de dirigir, né? Fala da Sara. A Sara também, né? O momento que a gente passava juntas, que eu emprestava o meu celular e ela ficava tirando várias fotos, filmando, querendo falar com a minha mãe, gravando vídeos para minha mãe. Era um momento dela de extrema diversão e de conexão, que ela se sentia ali importante, né? Vários exemplos. Por isso que eu falei, daria pra gente fazer várias lives. tem história para contar, né? Mas assim, a questão por mais simples que seja o nosso gesto, a nossa habilidade, isso pode fazer muita diferença pra gente, pro outro, hoje e lá na frente. E a gente às vezes não tem dimensão disso, né? E aí na pandemia também, essas situações
difíceis, né? As nossas necessidades, elas também podem trazer muitas coisas boas, né? Que a gente às vezes nem imagina, né? E eu sinto que, assim, elas contribuem ali para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso individual e para o nosso progresso também enquanto sociedade. É que às vezes a gente sente muita dificuldade de perceber esses avanços. Às vezes a gente precisa de tempo, às vezes a gente precisa mudar o nosso olhar, não enxergar no aqui e agora, né? A gente pensar mais com olhar de águia, de longo alcance, que aí a gente consegue aos pouquinhos compreender a importância desses momentos difíceis, a gente consegue aprender melhor com essas experiências dolorosas, desafiadoras, que eu sinto que aparecem no nosso caminho, não por um acaso, não é à toa. Está querendo ensinar algo para a gente, né? E por isso a gente também desenvolver esse olhar, né, de longo alcance, esse olhar interno, como eu venho falando aí na live praticamente toda, desse autoconhecimento, da gente procurar entender o que isso está querendo ajudar a gente a evoluir, a transcender, a progredir, né? De que forma que a gente também pode ajudar a gente e o outro. Faz sentido isso, gente, que eu compartilhei essa reflexão, esse aprendizado. Oi, Cláudia, Andréia. Eu espero que tenha feito sentido, né? Tô sentindo... Procurei até otimizar um pouco os exemplos para conseguir ficar dentro do tempo, para eu conseguir concluir da live de hoje, que é a minha expectativa, né? E a live de hoje, ela encerra essa série, né, de reflexões e aprendizados que eu venho tendo na pandemia e que também eu tive na viagem pela África, né? Eu vi que esses aprendizados, por mais que fossem experiências muito diferentes, eu vi que eles se cruzavam, né? Eu vi se repetindo. Então, vi alguma coisa ali em comum entre eles, que eu espero que tenha feito sentido para vocês, como fez para mim, tenha contribuído de alguma forma para vocês, agregado, né? Como eu aprendi com o Andrice, um jovem moçambicano, ele falou que queria estar aqui, mas não sabia se ia conseguir. Que ele está lá em Moçambique, né? Ele é um querido e ele que me ensinou o Canemambo, né? Canemambo é o muito obrigado em Xangana, que é um dialeto local lá de Moçambique, né? Então, queria dizer o meu Canemambo para vocês, muito obrigada pela presença, pelo carinho, vocês estarem sempre aqui desde o início, e quem não estava, que está aqui hoje, e que assiste as lives, e que comenta, e que bota esses coraçõezinhos lindos, e que interage no chat. Gente, isso pra mim é que não tem preço, assim. Sentir o carinho de vocês, o feedback de vocês, isso realmente deixa o meu coração transbordando de alegria e de gratidão. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer a nossa fotinha, coraçõezinhos, pra gente encerrar. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, tá? Salvando esse vídeo, deixe o feedback de vocês. Qual foi a reflexão, aprendizado que fez mais sentido para vocês? Escrevam lá no vídeo. Isso pra mim é um presente que vocês deixam pra mim, tá bom? Além do presente de vocês estarem aqui participando, interagindo, botando coraçãozinhos, interagindo no chat e fazendo as reflexões junto comigo. Tá bom, queridos? Um beijo, gratidão e vou encerrar a live e missão cumprida. Yes! Muito obrigada, viu? Um beijo!